Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Dois dedos de conversa, de novo com o professor Paulo Penisga, para sabermos o que lhe vai na alma, um professor sempre cheio de ideias, sempre a refletir sobre o dia-a-dia do nosso Algarve. Bom dia, professor, bem-vindo novamente aos Dois Dedos de Conversa. E para hoje, qual foi o tema que escolheu? Urbanismo em Portimão, urbanismo e espaço público e algumas questões. Ora bem, então vamos lá saber o que é que nos tem para dizer. Ok, então, muitas das minhas reflexões e que expresso aqui nesta colaboração com muito gosto têm a ver com observação, com passeios urbanos, caminhadas e observação. E estas incidem em Portimão. Começar por um bom exemplo, aí na antiga Quinta do Moraes, penso que se chamava assim, sim. um bairro cigano durante muitos anos, no centro da cidade, numa zona que dava uma muito má imagem, e as condições de alojamento das famílias que ali estavam também eram muito más, e por iniciativa de um professor, do professor Carlos Café, e de um grupo de alunos, e com o apoio também da Associação de Arquitetos Paisagistas do Algarve, a excelente iniciativa de fazerem um jardim e de dedicar e dar o nome ao jardim do arquiteto, o chamado pai Ribeiro-Teles. Do Ribeiro-Teles, Gonçalo Ribeiro-Teles, pai da arquitetura paisagista em Portugal, e um dos primeiros ecologistas, sendo um homem que esteve ligado à fundação de um partido, o único partido monárquico em Portugal. É curioso porque era um homem que tinha uma preocupação ecológica que vai ao encontro de hoje de novas gerações, esta ligação um pouco fora do comum, mas muito interessante. Um bom trabalho então, de parceria com a escola e com a Câmara Municipal de Portimão, que realmente conseguiu tirar aquela, entre aspas, aquela chaga, que era mesmo a chaga que estava ali numa zona nobre da cidade, mesmo ao lado do mercado municipal. Sem dúvida. E andei lá a passear no outro dia, está ali um belo jardim, com um número considerável de árvores. Tem talvez numa parte de relevado contígua, mais do lado do gradeamento da escola, talvez pudesse levar ainda ali mais 2 ou 3 plátanos e não ter tanta relva, por causa da questão da rega e isso. Mas está bem, está muito bem, e o jardim está em declive, concentra um conjunto e uma diversidade de árvores muito interessante, com plantas, arbustos e espécies também apropriadas ao nosso clima e ao aquecimento, está muito bem. De lamentar que na estrutura que foi criada que serviu para colocar algumas pedras manuelinas, janela manuelina, de umbrais de janelas, sobretudo lá na de cima, que eu penso que seriam não tenho a certeza, mas penso que seriam janelas, portanto, cantarias da antiga quinta, exatamente, que ali estariam, estão vandalizadas na própria pedra, lá acima, aquilo a subir, tem lixo e escreveram nas pedras manuelinas, é muito mau. Mas falo nisto e falo neste exemplo bastante positivo, querendo referir uns outros menos positivos e que às vezes me suscitam algumas perplexidades, que é o caso, por exemplo, quando vais-me ajudar, João, para eu ajudar a definir a zona, há um conjunto de uma nova zona a ser urbanizada com habitações de grande qualidade e que devem ser preços também consideráveis, que é ali onde está era a antiga Quinta do Colégio, um pouco a sul do mercado municipal, tem ali uma rotunda que tem o nome de uma farmácia.
Sim, sim, Rosa Nunes, Farmácia Rosa Nunes. Farmácia Rosa sim, Nunes, sim. tem ali também depois... Ao lado da escola primária. Ao lado da escola primária tem ali o Choconete. Ok. Essa zona está toda a ser urbanizada. E eu acho que aquilo era a antiga Quinta do Colégio. E aquela zona foi eu lembro-me de passar por ali antes daquilo se começar a ter aquelas urbanizações. E aquilo era um jardim. Era um jardim, ainda tem lá uns jacarandás, tinha uns bancos de pedra, tinha uma zona com um círculo também. Era um jardim. Eu não sei qual que seria particular, seria público. Talvez fosse particular. Para estar a ser urbanizado, não é? Eu penso que não seria, mas era uma área de jardim. Então, aquela zona está a ser urbanizada com construções de grande qualidade e também o facto de novas urbanizações em Portimão, um pouco por todo o lado, terem uma qualidade de construção que não tinham anos atrás. Agora, o preço é que fica, acho que porque ali o que se vê... É da oferta e da procura, não é? É, porque ali o que se vê, recuperaram um antigo hotel que estava degradado há muitos anos. Exato. É de louvar. As urbanizações têm nomes como Garden City, não sei se há um condomínio fechado, penso que há uma que deve ser condomínio fechado. Pelo menos pareceu-me, não sei se é Private Collection. Portanto, há ali um investimento grande, será a construção não acessível aos bolsos da classe média, mas de uma classe média alta ou até de reformas douradas estrangeiras, não está para o português médio. E o que eu me pergunto, e depois logo abaixo está uma zona, um terreiro enorme onde se estaciona de terra. Terra é uma zona também possivelmente irá ser urbanizada, não sei. Mas isto o que eu queria referir é, quando se vai para aí, foi feita uma alameda que, portanto, do lado da escola primária, acima, um pouco acima, e quando nos encaminhamos para essas novas urbanizações, há uma zona que foi calçada, pavimentada, e que tem apenas uns 2 ou 3 recortes com árvores. Uma área grande de ligação da Alameda, que é um erro tremendo, porque permeabilizaram o solo, ou seja, não poderia ser mais um pequeno espaço, porque é um espaço de ligação que poderia ter muitas sombras, não tem. Tem umas plantas, aquilo até está um bocado, agora um pouco descuidado, algumas até já secaram, e tem uma área enorme pavimentada. Segundo sei, vão surgir aí 4 blocos habitacionais. Não, mas João, esta é uma zona de passagem. Ok. Estou a referir uma zona quando tem caminhas para aí, um pouco acima da rotunda, um pouco acima dessa rotunda que diz Farmácia Rosa Nunes, sim, do lado direito, tu tens aí uma passagem, não é uma passagem, é um espaço que foi todo calçado, com calçada. Sim, mas vão surgir aí edifícios aí, não? Só dos lados. Sim, dos lados laterais, exatamente. Sim, só dos lados. Mas aquela zona que vai ficar, não é, que já está estruturada, está pavimentada, poderia ter muito mais árvores, não é? Porque as árvores é uma coisa que nunca são demais, não é? Nunca são demais. E está-se a optar por... não se percebe. Isso fizeram também frente à secundária de São Brás de Alportel e à secundária de Silves. Numa zona que tinha árvores e podiam ter plantado árvores, e numa zona que foi aqui em São Brás de Alportel, que poderiam ter plantado árvores, mesmo dentro do recinto da escola e na zona de entrada da escola. Aquilo era um espaço de veludo que estava a precisar de ser tratado, e foi tratado, só que em vez de plantarem árvores, enchem tudo de pedra, daquela pedra miúda de gravilha,
e aquilo é para os moços os alunos andarem todos a passar por cima daquilo e até se calhar se lhes der na cabeça mandar pedras uns aos outros, e não se plantam árvores, não há esta preocupação. É uma coisa que se continua a notar. Infelizmente é assim. Paulo, mesmo a chegar ao fim, só uma mensagem final, porque isto o tempo voa em rádio, como sabes. Uma mensagem final, pois é a minha preocupação, a preocupação de sempre com as árvores. Vou deixar uma mensagem preocupação muito ambiental, que é legítima para todos nós, sim, exatamente. Por exemplo, aqui na escola hoje, eu estava a sair ainda há bocado, caíram 2 ou 3 pequenos troncos de árvores. Aí é Olhão. Sim, é Olhão. Infelizmente não aconteceu nada, mas o chefe dos funcionários dos contínuos já estava a dizer: isto precisava era de cortar estas árvores todas, que isto não está aqui, é perigoso e não sei o quê. Eu estava a pensar, bem, não se vá agora por causa das tempestades e de algumas quedas de árvores num país que parece, e numa região às vezes parece que odiamos as árvores e estamos sempre a cortá-las. Então, não se vá agora por causa das tempestades fazer isso, não é? Pois, por isso exatamente. também tínhamos, porque também caem postes, também caem, não são só as árvores. E depois até me lembrei, uma vez a passear no Parque Maria Luísa em Sevilha, caiu-me um pequeno tronco de uma árvore, pequeno, não tão pequeno assim, vá lá que foi de raspão, e quer dizer, não se vai por cair um tronco de uma árvore ou por uma árvore tombar, pois é de lamentar, e felizmente às vezes quando caem dão cabo de alguns carros ali próximo, e são sempre árvores muito grandes, muito frondosas. Não se vai agora começar a defender já se tratam tão mal as árvores no espaço público, nas cidades, não se vai agora começar a defender aí cortes de árvores a torto e a direito. Claro que não, muito bem. Obrigado pela tua mensagem, e realmente as árvores fazem muita falta, e especialmente até nas cidades, porque cientificamente está provado, isso também não é... Toda a gente sabe que em alturas de calor elas contribuem e de forma para amenizar a temperatura. Para amenizar a temperatura, criar ilhas de sombra, por isso eu referi a esse espaço, porque quanto mais ilhas de sombra... E na regeneração do oxigênio, né, do processo da fotossíntese. Aprendemos isso logo na escola. Isso está provado. Quanto mais árvores, isso foi publicado num estudo há pouco tempo, quanto mais árvores num espaço urbano e com uma temperatura e as temperaturas a subir, as árvores são capazes de fazer baixar a temperatura. E chamam a umidade. Quanto mais árvores, mais possibilidade há de concentrar alguma umidade. Um grande abraço, Paulo. Até à próxima. Um grande abraço e obrigado. Até uma próxima. Bom trabalho. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.